Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo. Fechar os olhos, manter a coluna ereta, ligarmos a Deus. Vamos fazer a parte da gratidão. Eu agradeço meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu trabalho, eu agradeço o Petit e a Loli, eu agradeço aos meus queridos pais, os meus queridos irmãos, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro, José Henrique, minha queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a querida Andréia, Santina, o Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço aos meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, os meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos campos espirituais. Agradeço ao meu lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço à casa de Lakshmi. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos avós. Que tudo se faça por direito divino. Agradeço a todos os seres amigos e a todos os seres que precisam da luz de Deus. Agradeço, agradeço, agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Agradeço a tudo e a todos, que todos os seres sejam felizes, iluminados e protegidos pela luz de Cristo. Que assim seja. Namastê. A prece da gratidão é muito boa. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo. Fechar os olhos, manter a coluna ereta, ligarmos a Deus. Vamos fazer a parte da gratidão. Eu agradeço meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu trabalho, eu agradeço o Petit e a Loli, eu agradeço aos meus queridos pais, os meus queridos irmãos, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro, José Henrique, minha queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a querida Andréia, Santina, o Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço aos meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, os meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos campos espirituais. Agradeço ao meu lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço a casa de Lakshmi. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos avós. Que tudo se faça por direito divino. Agradeço a todos os seres amigos e a todos os seres que precisam da luz de Deus. Agradeço, agradeço, agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Agradeço a tudo e a todos, que todos os seres sejam felizes, iluminados e protegidos pela luz de Cristo. Que assim seja. Namastê. A prece da gratidão é muito boa. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo. Fechar os olhos, manter a coluna ereta,
Ligarmos a Deus, vamos fazer a parte da gratidão. Eu agradeço meu lar, agradeço minha cama, agradeço meu trabalho, eu agradeço o Petit, a Loli, eu agradeço aos meus queridos pais, os meus queridos irmãos, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro, José Henrique, minha queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a querida Andréia, Santina, o Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço aos meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, os meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos campos espirituais. Agradeço ao meu lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço à casa de Lakshmi. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos avós. Que tudo se faça por direito divino. Agradeço a todos os seres amigos e a todos os seres que precisam da luz de Deus. Agradeço, agradeço, agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Agradeço a tudo e a todos, que todos os seres sejam felizes, iluminados e protegidos pela luz de Cristo. Que assim seja. Namastê. A prece da gratidão é muito boa. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo. Fechar os olhos, manter a coluna ereta, ligarmos a Deus. Vamos fazer a parte da gratidão. Eu agradeço meu lar, agradeço minha cama, agradeço meu trabalho, eu agradeço o Petit, a Loli, eu agradeço aos meus queridos pais, os meus queridos irmãos, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro, José Henrique, minha queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a querida Andréia, Santina, o Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço aos meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, os meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos campos espirituais. Agradeço ao meu lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço à casa de Lakshmi. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos avós. Que tudo se faça por direito divino. Agradeço a todos os seres amigos e a todos os seres que precisam da luz de Deus. Agradeço, agradeço, agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Agradeço a tudo e a todos, que todos os seres sejam felizes, iluminados e protegidos pela luz de Cristo. Que assim seja. Namastê. A prece da gratidão é muito boa. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo. Fechar os olhos, manter a coluna ereta, ligarmos a Deus. Vamos fazer a parte da gratidão.
Eu agradeço meu lar, agradeço minha cama, agradeço meu trabalho, eu agradeço o Petit, a Loli, eu agradeço aos meus queridos pais, os meus queridos irmãos, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço meu querido genro, José Henrique, minha queridas noras, Kátia e Ana Cristina. Agradeço a querida Andréia, Santina, o Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço aos meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, os meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos campos espirituais. Agradeço ao meu lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço à casa de Lakshmi. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos avós. Que tudo se faça por direito divino. Agradeço a todos os seres amigos e a todos os seres que precisam da luz de Deus. Agradeço, agradeço, agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Agradeço a tudo e a todos, que todos os seres sejam felizes, iluminados e protegidos pela luz de Cristo. Que assim seja. Namastê. A prece da gratidão é muito boa,